Desde os meus 15 anos de idade, eu praticamente faço a mesma rotina todos os dias. Eu acordo, tomo meu cafezinho ali com meus ovos, meu café, meus pães, vou treinar, volto ao trabalho, faço meus estudos. No momento eu estou numa faculdade nova, mas quando eu não estava na faculdade eu normalmente estudava também, mais ali para o fim do dia. Faço as minhas leituras, leio a minha Bíblia. E isso para mim, para outros podem não ser, mas para mim é algo maravilhoso e eu realmente amo muito a rotina que eu faço. Senão eu não faria, né, durante tantos anos. E uma conclusão que eu cheguei é que hoje, mesmo com todas as conquistas que eu tenho aos meus 22, 23 anos, eu ainda assim me considero uma pessoa comum. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar sobre quão mágico é você ser uma pessoa comum e quão bom é você não ter holofotes gigantescos virados para você. E mesmo conquistando coisas, mesmo correndo atrás de sonhos, você ainda pode ser uma pessoa comum, mas uma pessoa comum com sucesso. Então vou falar um pouquinho sobre isso. Meu último vídeo de papinho furado bateu 75 views em 2 dias mais ou menos. Isso para mim é maravilhoso, né? Meus vídeos normalmente pegam 10, 15 views, então agradeço muito a quem deu apoio, quem comentou, quem curtiu, quem viu ali um pouquinho mais do vídeo. E esse vídeo vai seguir a mesma premissa, né? O vídeo que bateu essas views foi o vídeo do medo, e eu vim trazer essa mesma premissa, só que hoje falando sobre outro conceito, que é ser uma pessoa comum. Mas afinal de contas, para mim, hoje, o que é ser uma pessoa comum? O que é ser uma pessoa incomum? Hoje a gente vê na internet que existem milhões de pessoas muito conhecidas que ou deram certo muito cedo na internet, ou às vezes estouraram por algum meme, algum vídeo viral que realizaram, ou pessoas que nasceram em berços de ouro, multimilionárias, por exemplo, nasceram herdando coisas grandiosas, e para mim essas pessoas são pessoas incomuns, né? São pessoas que definitivamente não tiveram um esforço tão grande para ter essa herança, por exemplo. Essas outras pessoas que fizeram os conteúdos, viralizaram e agora tem uma vida diferenciada, é o esforço deles, sim, porém eu acredito que eles também sejam incomuns, porque são pessoas que dificilmente conseguem sair, por exemplo, num shopping, sem ser parado todo momento, não conseguem deixar a vida privada deles para eles, né, por eles serem influencers muito famosos, eles tendem a ter que estar expondo toda a vida deles. E pode parecer até um pouco contraditório, né, porque eu tô aqui no YouTube fazendo um vídeo sobre, teoricamente, a minha vida, e logicamente eu quero que isso dê certo também, eu quero que gere um resultado para mim futuro, porém, eu não almejo ser uma pessoa que tem muitos seguidores, porque eu acredito que determinada faixa, né, quando você passa de determinada faixa, você passa a ser uma pessoa tão conhecida ao ponto de você não conseguir viver a sua vida completamente por si mesmo, né? Você depende ali da opinião dos outros, que é algo que não me agrada. E para mim essas pessoas, elas são as pessoas incomuns. Agora, uma pessoa comum, eu acredito que seja aquela pessoa que corre atrás dos próprios sonhos, aquela pessoa que todos os dias está correndo atrás daquilo que acredita, está trabalhando, está estudando, está fazendo o que é necessário, mesmo quando ninguém está vendo. Aquela pessoa que mesmo não sendo conhecida, ela tem ótimos resultados. Então, tem algo que a minha mãe sempre me falava quando eu era menor, que era: eu estou criando uma pessoa para ser extraordinária e não um Zé Ninguém. E lógico que essas informações novamente pode ser que se contradizem, mas não, uma pessoa que é extraordinária, ela pode ser ainda assim comum. Então digamos que eu tenho um trabalho e eu seja extraordinário no meu trabalho, eu entrego o máximo que eu posso, eu entrego o melhor resultado que eu consigo entregar. Isso para mim é ser uma pessoa extraordinária. Aquela pessoa que chega no local, conversa com todo mundo, trata todo mundo bem. Isso para mim é ser uma pessoa extraordinária. Não necessariamente ela é uma pessoa incomum, né? Para mim ela continua sendo uma pessoa comum, sem tantas diferenciações como um herdeiro, por exemplo. Ela não tem multimilhões na conta, não tem um carro de luxo, mas ela é sim extraordinária, porque tudo que ela faz, ela tenta fazer com afinco e tenta fazer de uma melhor maneira possível. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o quão bom é ser uma pessoa comum, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas invejam outras na internet, vê a vida multimilionária de um, vê a vida de herdeiro de outro, vê a pessoa que viralizou e começa a se comparar,
começa a ter problemas na própria vida porque a própria vida dela não está agradando ela. Lógico que tem pessoas que têm a meta de se tornarem pessoas muito conhecidas e pessoas incomuns, né, nesse conceito, mas a verdade é que a maioria das pessoas vai viver a vida inteira sendo uma pessoa comum. E tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso, contanto que você faça o que tem que ser feito para crescer. Hoje eu aceito ser uma pessoa comum, porém eu não aceito fazer menos do que eu acho que tem que ser necessário para alcançar aquilo que eu acho que eu mereço. Então, como eu falei no começo do vídeo, eu não almejo ser, nossa, uma pessoa muito conhecida. Hoje em dia eu não almejo ser multimilionário, né? Antigamente eu almejava isso, eu vou até falar um pouquinho sobre isso no vídeo. Porém, eu não me limito a chegar em outros patamares. Então eu sou uma pessoa comum, porém eu sempre galgo caminhos para me trazer mais benefícios, para me trazer mais crescimento. E é isso que eu gostaria de explanar bastante no vídeo de hoje. Mas antes de continuar, quem eu sou hoje? Né? Porque eu tô falando tanto que eu sou uma pessoa comum, e eu acho interessante mostrar quem eu sou hoje para mostrar o porquê que eu me acho uma pessoa comum. Hoje eu sou uma pessoa autônoma, trabalho totalmente sozinho de casa, prestando serviços, sou uma pessoa livre, né? Me considero muito livre porque eu tenho minha flexibilidade de horários, minha flexibilidade de dias que eu quero trabalhar, os dias que eu não quero trabalhar, então isso é bem legal. Eu tenho um bom salário, comparado com as pessoas da minha idade. Se eu comparo, por exemplo, com pessoas da minha faculdade, eu realmente estou acima da média. Hoje eu estou bem próximo dos meus primeiros 100 mil reais aplicados, que me rendem dividendos em renda passiva, que conseguem aí sustentar boa parte da minha vida fixa, né, que é conta de água, de luz, etc. Então, mesmo eu tendo tudo isso, tendo conquistado tudo isso tão novo, porque eu tenho só 22 anos, lógico que para alguns isso pode ser muito pouco, né? Para alguns que já conquistaram mais do que eu nessa mesma idade pode ser muito pouco, mas para mim é algo extraordinário já ter conquistado da onde eu vim. Eu já contei isso em alguns outros vídeos, mas ainda assim eu me considero uma pessoa comum, porque eu acredito que uma pessoa comum ela não tem o poder de compra que um multimilionário tem, por exemplo. Ela não tem o poder de escolha que um herdeiro tem. Então, eu sim sou uma pessoa comum, mas uma pessoa comum que correu atrás dos sonhos, uma pessoa comum que correu atrás daquilo que acreditava e conseguiu chegar lá, conseguiu conquistar. Lógico que eu quero conquistar muito mais na minha vida, porém, até o momento, eu acredito que eu já conquistei bastante coisa, mesmo sendo uma pessoa comum. Mas ok, falamos sobre o que é ser comum, sobre resultados, sobre extraordinário, mas agora eu gostaria de entrar em um papo um pouco mais profundo, que é a questão da comparação. Eu dei uma palhinha lá em cima sobre isso, e eu acho que a comparação realmente é a vilã dos resultados da maioria das pessoas que tem por aí, seja pessoas que estão expostas na internet, sejam pessoas normais que ninguém conhece, mas tá tentando dar o máximo ali para ter um resultado, mas ela se compara com uma pessoa do lado. Eu, quando era menor, eu lembro que em um pequeno período da minha vida, ali no meu 6º ano até o meu 9º ano, eu estudei em uma escola particular. Tanto a minha avó quanto a minha mãe se juntaram ali para conseguir entregar esse feito, né? Trabalhavam muito. A minha mãe, logicamente, se esforçou mais, ela pagou uma boa parte daquilo ali. A minha avó deu uma ajuda inicial, mas ela trabalhou muito para mim conseguir ter esse ensino básico mais avançado, né? Tanto que nesse período, não vou falar que a gente passava fome nem nada, mas a dificuldade financeira era um pouco maior, né? Por conta desse valor a mais que ela pagava na escola. E nessa instituição, eu lembrava que eu me comparava muito com meus colegas, porque eu considero que uma pessoa que passa a vida inteira estudando em escola particular, como era a questão dos meus colegas, eles sim são pessoas incomuns. Porque em um país onde a miséria parece algo comum, uma pessoa que tem acesso a esse estudo de qualidade desde menor, desde bem pequenininho, 5 anos, 6 anos de idade, eu acredito que sim, são pessoas incomuns, né? Entra ali um pouquinho na questão do herdeiro, né? E eu lembro que eu me comparava muito com esse pessoal, porque eu olhava pro lado e eu falava, pô, como que ele tem esse videogame, como ele tem esse dinheiro, como ele tem isso que ele tem e eu não tenho, por que que eu não tenho? Né? Eu ficava pensando nisso, por que que uns têm e outros não têm? E a verdade é que eu era uma pessoa comum no meio de pessoas incomuns e estava me comparando com classes diferentes, né? E aí o que eu falo, você não pode ficar tentando se comparar com pessoas que não estão no mesmo nível que você. Se você quer se comparar, pô, se compara com alguém que tá do teu lado, com o teu amigo que tá ali querendo o teu bem, né? Pô,
ele tá querendo teu bem, ele tá crescendo, então você pode se comparar, usar como base, ou usar sua mãe, seu pai como base, e aí não tem problema nenhum, porque acaba se tornando mais uma inspiração do que necessariamente só comparação. Agora, quando você tenta se comparar com pessoas incomuns, que são essas pessoas que já vêm de um berço mais interessante, já vêm com uma qualidade de vida mais interessante, você sempre vai se frustrar. Porque a verdade é que você nunca vai ter esse poder inicialmente que eles têm. Você pode conquistar. Isso daí o mundo, para quem trabalha, consegue te oferecer. Mas no começo, infelizmente, você está no início da jornada, então você não vai conseguir chegar tão rápido, porque eles nasceram naquela situação. E aí eu falo que você não pode se comparar com esse tipo de situação. E aí entra um outro conceito, que é a questão de outras pessoas dessas outras classes menosprezarem o que você faz também. É muito comum, né? Você tá correndo atrás dos seus sonhos, você tá correndo atrás do que você acredita, e em um dado momento chega uma pessoa que já tem tudo, porque às vezes o pai entregou para ela, ou às vezes ela conseguiu, numa situação mais interessante de vida, chegar num resultado mais rápido, e elas menosprezam o que você está fazendo, menosprezam aquela correria. E aí, de novo, não deem ouvidos para essas pessoas, porque essas pessoas, elas infelizmente se acham a última bolacha do pacote, se acham muito superior a que são, né? Então não é porque elas são incomuns no sentido de dinheiro, no sentido de qualidade de vida, que elas são superiores a você ou superiores a qualquer outra pessoa, né? Eu acho que todos são seres humanos e ninguém é superior a ninguém. Cada um tem suas qualidades, cada um tem as suas características que devem ser levadas em consideração. Então quando você deparar com uma pessoa dessa, né? Parar e bater numa pessoa dessa, lembre-se que ela pode até achar que ela é superior a você, mas nós somos grãos de areia num universo muito vasto, né? Na tua cidade tem milhões de pessoas, no teu mundo, no teu estado tem milhões e milhões e milhões de pessoas, no planeta Terra tem bilhões de pessoas, e aí você tá numa galáxia que tá num sistema solar, então você e essa pessoa são grãos de areia de algo muito maior. Então, não leve em consideração a opinião dessas pessoas, porque infelizmente elas sabem muito pouco sobre a vida para conseguirem julgá-lo sem ao menos te conhecer. E para fechar nessa questão de comparação com pessoas incomuns, a gente pode falar um pouquinho do medo, novamente, né? Que eu já fiz um vídeo especificamente sobre o medo, que eu vou deixar aqui no card acima, que foi o vídeo que bateu um pouco mais de views no meu canal, que é um conceito bem interessante da gente trabalhar, porque a verdade é que a maioria das pessoas não fazem as coisas por medo, né? Elas acham que tem que estar prontas a todo momento para conseguir iniciar um novo processo na vida delas, e isso não é verdade, né? O medo sempre vai existir, você sempre vai ter medo de coisas novas, porque você não conhece aquilo que você vai fazer, e se você deixar o medo paralisar, você nunca vai sair daquele platô. E de novo, pode ser que você deixe o medo de lado, faça coisas extraordinárias e se torne uma pessoa incomum. Mas pode ser também que você deixe o medo de lado, faça coisas extraordinárias, conquiste muitas coisas e mesmo assim continue sendo uma pessoa comum. E isso não tem problema nenhum. Você não precisa ser uma pessoa incomum, uma pessoa conhecida, uma pessoa multimilionária para ser feliz na vida, para ter conquistas, para ter aquilo que você acha que tem que ter na vida. E falando de tudo isso, eu acredito que seja o momento ideal agora para mim falar um pouco sobre a minha virada de chave referente a isso. Porque eu acredito que você aprender com pessoas que já passaram por algo que você está passando te tornam pessoas muito melhores, muito mais rapidamente. E quando eu era menor, eu lembro, menor eu digo 15, 16 anos, né? Na minha cabeça, o sucesso seria exatamente ter multimilhões na minha conta, ser multimilionário, ter carros de luxo, casas gigantescas. E hoje em dia eu realmente não vejo sentido nisso. Não que eu não queira chegar nesse patamar, não que eu não queira chegar num milhão, por exemplo, é uma das minhas metas financeiras chegar nesse valor. Mas com um sentido diferente, né? Eu quero chegar nesse valor porque esse valor vai me proporcionar uma vida mais estabilizada e mais interessante, não só para mim, mas para minha família futura também. Né? Você ter esse montante guardado te rendendo dinheiro é sim uma virada de chave, é uma virada de vida. Né? Então eu tenho essa meta, mas eu deixei de lado os desejos consumistas que normalmente giram em torno dessas pessoas que são incomuns. Né? Essas pessoas multimilionárias que têm carros de luxo, carros velozes e casas gigantescas. Isso é algo que não me brilha mais os olhos, né? Eu acho que o que mais me brilha os olhos hoje é uma qualidade de vida. A verdade é que esses sonhos consumistas, eles de um determinado momento da história, eles passaram a ser comuns, né? Passaram a ser visados como comuns, e não são comuns.
A verdade é que o comum deveria ser você ter uma boa família estruturada, você ao invés de comprar um iPhone 17, por exemplo, você dá um presente legal para tua filha, você dá uma condição legal para teu filho. E a verdade é que hoje com a internet, com o advento de todas essas pessoas falando que o consumismo é bom, falando que essas compras são interessantes, as pessoas passaram a colocar isso como comum. Mas eu particularmente acredito que o comum não é isso, né? O incomum, na verdade, é isso. E eu, hoje em dia, pelo menos, não brilha mais os olhos esse tipo de conquista. Como eu falei, lógico, pô, se algum dia da minha vida eu puder comprar, por exemplo, uma Ferrari, pô, lógico que eu vou comprar uma Ferrari, porque isso querendo ou não, é uma coisa de homem, né? O homem gosta do carro e tudo mais. Não que mulher não goste, mas eu acredito que o homem viva a vida inteira pensando, pô, e se eu dirigisse uma Ferrari, se eu dirigisse uma Lamborghini? Então seria mais um desejo, né? Mas não necessariamente um sonho que eu devo perseguir, né? E aí, hoje em dia, eu foco muito mais nas coisas que importam para mim, que é condição de vida, qualidade de vida, né? Potencial de compra, de poder ir no mercado, olhar qualquer coisa que você poder comprar, que é algo que eu não tinha na minha infância, por exemplo. Então, pessoas comuns são dessa forma, né? Pessoas comuns vivem dessa forma. Elas não precisam viajar a todo momento, elas não precisam ter carros de luxo e mesmo assim elas são felizes, que é o ponto-chave desse vídeo. A maioria das pessoas que tem problema com comparação com esse tipo de pessoa acabam sendo mais infelizes na vida porque elas não chegaram nesse tipo de conquista, mesmo sendo pessoas comuns, né? Elas são comuns, elas dificilmente vão chegar rapidamente nesse resultado e mesmo assim elas se frustram e a vida delas fica mais infeliz. Então, aceite o fato que você é uma pessoa comum, que é maravilhoso ser uma pessoa comum também. Você não precisa ser incomum para ser feliz. E viva a sua vida da melhor maneira possível, da maneira que você acha válida, da maneira que você acha, que você acredita, né? Corre atrás das coisas que você acredita e seja feliz com um pouco, seja feliz com o básico, seja feliz com as pequenas coisas. Porque todos os dias para uma pessoa comum, para uma pessoa que entende a beleza da vida, a beleza de viver, só de você estar vivo, vendo esse vídeo aqui, já é algo maravilhoso, porque hoje tem pessoas que estão no hospital, pessoas que não conseguem andar, pessoas que não conseguem comer, e você aqui no teu quarto, vendo um vídeo no YouTube, tendo a melhor qualidade de vida possível, e você sendo infeliz. Então, entenda que até os pequenos dias para as pessoas que veem essas pequenas belezas são maravilhosos, né? Você ter uma rotina comum não te faz uma pessoa ruim, uma pessoa infeliz, uma pessoa sem sucesso. Você simplesmente faz o que você gosta. Como eu falei, eu tô há anos fazendo a mesma coisa, eu acordo todos os dias com meus ovos, meus pães, tomo meu café, vou treinar, eu faço a mesma coisa. E eu não tenho problema nenhum com isso, eu sou moldado na rotina realmente. E tem muitas pessoas que acham estranho, falam, nossa, mas você faz todos os dias a mesma coisa, você faz a mesma semana, todos os meses, isso não te incomoda? E não me incomoda, porque eu aprendi a ver beleza nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, nos pequenos dias, porque todos os dias tem boas coisas a te oferecer quando você está disposto a olhá-los. E para fechar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre vantagens mais pontuais de ser uma pessoa comum. E a primeira, que eu acredito que seja uma das maiores vantagens, é o esforço próprio e a conquista própria, que eu acredito que seja algo que é muito gratificante para aquelas pessoas que vieram de baixo, conquistaram as coisas e visualizarem que tudo que elas têm no dia, tudo que elas conquistaram na vida delas, veio pelo próprio esforço. Isso é uma gratificação que herdeiros, por exemplo, multimilionários que vieram de um berço de ouro, nunca vão sentir, porque eles nunca conquistaram algo pelas próprias mãos, porque eles já nasceram em uma situação mais benéfica, e não tem problema nenhum com isso, né? Eu quero que o meu filho nasça numa situação dessa, porém, essa energia, essa alegria de você olhar para a tua vida e falar, pô, eu conquistei isso com o meu esforço, eu conquistei isso com o meu suor, isso é maravilhoso. E eu acredito que só pessoas comuns tendem a ter essa questão. O segundo ponto é a questão de você não viver de aparências, né? Você vive da maneira que você acha válido, você vive da maneira que você acha mais agradável a si mesmo, né? Você vê essas pessoas na internet gravando vídeos e vídeos e vídeos, mostrando a própria vida e se moldando a esses seguidores. Ou seja, elas vivem uma vida de ilusões, porque não é o que elas realmente gostariam de fazer. Já você que é uma pessoa comum, você tem a vantagem de poder escolher viver da forma que acha mais válida, da forma que acha mais interessante e ser feliz
com essa forma, mesmo que ela seja mais simples do que o normal. E voltando para a questão dos pequenos dias, dos dias maravilhosos que temos, a pessoa comum, ela tende a ser um pouco mais feliz, porque ela consegue visualizar essas pequenas belezas diariamente. Até num dia ruim ela consegue analisar e ver alguma coisa benéfica na vida dela, algo que fez ela crescer. Eu sempre falo que Deus, ele manda pra gente as dificuldades, não pra gente passar por uma situação ruim, mas pra gente aprender. Então, mesmo nas situações ruins, eu agradeço a Deus, porque eu consegui aprender e eu consegui crescer. Então, eu acredito que pessoas que tentam viver o incomum, buscando todos esses luxos, todas essas coisas, elas esquecem de olhar essas pequenas belezas da vida e, por tendência, acabam sendo mais infelizes. No final das contas, se você não correr atrás daquilo que acredita, daquilo que você sonha, você não vai conquistar, porque as pessoas não estão ligando para isso. As pessoas não ligam para o que você faz, não ligam para o que você sonha. Pode ser que uma ou outra, talvez um irmão, talvez uma mãe, eles queiram que você cresça. Porém, para lutar mesmo pelo seu sonho, só você mesmo. Então, não esqueça disso. Mesmo você sendo uma pessoa comum, mesmo você não nascendo num berço de ouro, mesmo você não tendo as melhores situações favoráveis, corra atrás dos seus sonhos, porque até pessoas comuns têm sonhos e elas têm o direito de correr atrás deles também. Mas eles só acontecem, eles só te trazem benefício se você faz por onde, se você corre atrás disso. E para fechar, uma última mensagem que eu vi até num vídeo de um cara que eu acompanho, que eu concordo muito com essa afirmativa, que é: o homem é do tamanho da sua generosidade. E desde menor a minha mãe sempre fala que quando ajudamos o próximo, Deus nos ajuda em dobro. E eu sempre segui essa premissa na minha vida, mesmo que eu não consiga ajudar monetariamente com dinheiro, eu sempre tentei ajudar o máximo de pessoas possíveis em N situações. Então, por exemplo, pessoas que querem aprender tráfego pago, não têm o dinheiro para investir. Eu, com toda a gratidão do mundo, gratidão a Deus que me deu esse conhecimento, eu consigo entregar para essas pessoas, para ajudá-las. Não é monetário, mas pode trazer uma mudança financeira para elas. Então, seja uma pessoa generosa, mesmo sendo uma pessoa comum. Pô, eu só consigo ajudar com R$ 50, que é uma cesta básica por mês. Ajude com R$ 50, porque pouco com Deus é muito. Então, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Você vai com certeza conquistar mais coisas sendo pessoa generosa, porque tudo que você conquista na vida advém de algo que você ajuda o próximo. Veja o meu trabalho, por exemplo. Eu só tenho resultado porque eu dou resultado para os meus clientes. Eu só ganho dinheiro porque os meus clientes ganham dinheiro com o meu trabalho. Então você só vai conseguir crescer de uma maneira efetiva na vida quando você ajuda o próximo. E esse próximo gera valor, e esse próximo te gera mais valor ainda e te entrega esse resultado também. Então ajude o próximo, seja uma pessoa comum, aceite ser uma pessoa comum, veja a beleza nas pequenas coisas, seja feliz com as pequenas coisas e corra atrás dos próprios sonhos, porque até as pessoas comuns têm esse direito. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. O vídeo de hoje foi realmente um papinho mais furado, assim como o último vídeo do medo. Eu acho que são pautas interessantes pra gente conversar, pautas interessantes que talvez estejam permeando a cabeça de vocês e por isso que vocês clicaram nesse vídeo. Deixa o seu like, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou desse conceito, o que você acha de ser uma pessoa comum. Hypa o vídeo, que ajuda bastante a crescer a nossa comunidade aqui. Eu sei que eu faço vídeo para poucas pessoas, mas aos poucos a gente vem crescendo, aos poucos a gente vem mostrando uma mensagem legal aí para mais pessoas. Então é isso, pessoal. Valeu, falou!